Queridos, nenhum relacionamento ele sobrevive sem comunicação. Um casamento sem conversa se torna frio, uma amizade sem diálogo, essa amizade enfraquece. Da mesma forma, a comunhão com Deus. Ela não é mantida se ela não tiver a comunicação da oração. Os discípulos de Jesus eles perceberam isso. É, é, ao ler os evangelhos, a gente percebe que os discípulos viram o mestre pregar, os discípulos viram o mestre realizar milagres, os discípulos viram o mestre ensinando, mas apenas uma vez eles pediram para ele ensinar algo para ele especificamente. Eles chegaram para Jesus e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E é interessante que esse pedido vem acompanhado de uma observação. Né? Jesus estava orando em um certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas ele não dá um registro bem específico de quem era esse discípulo, se era um dos 12, se era um dos 70, ou se era daquela multidão que o acompanhava. Mas Lucas deixa bem claro que esse discípulo viu Jesus fazendo e ele pede para Jesus: ensina-nos. No capítulo 1, no versículo 4 do Evangelho de Lucas, nós vemos Lucas justificando que, ao escrever esse evangelho, ele desejava oferecer para os cristãos a plena certeza da fé que eles haviam recebido. E ao longo do Evangelho de Lucas, para alcançar esse objetivo, Lucas ele destacou vários aspectos do ministério de Jesus Cristo, aspectos estes que aumentaria ou fortaleceria a confiança dos discípulos no seu mestre. Um desses aspectos que Lucas destaca, e ele o faz bem mais que todos os evangelhos, é a oração. O evangelho de Lucas é o evangelho que mais destaca a questão da oração. Se você ler o evangelho de Lucas com um pouquinho de atenção, assim, nesse quesito oração, você vai perceber que Lucas ele não passa 3 capítulos sem falar de oração. Ou que Jesus estava orando, ou que Jesus estava ensinando a respeito de oração, alguma coisa nesse sentido, mas no máximo de 3 em 3 capítulos, Lucas ele vai falar a respeito da oração. Ele mostra Jesus orando e Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Em Lucas, no capítulo 11, versículos 1 a 13, que é o texto que nós vamos usar para a nossa meditação, nosso estudo de hoje, nós vamos ver que durante a caminhada para Jerusalém, e esse é o tema da nossa série de estudos, né? Caminhando com Jesus, porque Jesus manifesta o, um determinado desejo de ir para Jerusalém, capítulo 9, versículo 51, fala, né? Aproximando o dia da sua ascensão, ele demonstra esse desejo de ir para Jerusalém para cumprir a sua missão. Essa é a última viagem de Jesus, é a última caminhada de Jesus. E nessa última caminhada, ele responde ao pedido dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, ao responder esse pedido, ele não apenas mostra para eles como eles devem orar, mas que a oração ela é de fato uma expressão da dependência de Deus. Como eu disse, Lucas ele vai destacar muito essa vida de oração de Jesus, mais do que qualquer outro evangelho. Lucas apresenta Jesus orando em momentos decisivos do seu ministério.
no seu batismo, lá no capítulo 3, versículo 21, antes de escolher os seus discípulos, Jesus passa a noite orando, ou seja, 12 horas de oração, uma hora de oração para cada um dos seus discípulos. Mostra Jesus na transfiguração orando, mostra Jesus no Getsemane orando. Durante essa caminhada, então, para Jerusalém, os discípulos percebem que a força espiritual de Jesus ela provinha de uma intimidade, de uma comunhão com o Pai. Por isso ele faz esse pedido. E Jesus, então, ele, em resposta a esse pedido, ele não ensina apenas palavras para serem repetidas, mas ele apresenta alguns princípios que devem moldar a vida de oração de todos aqueles que pertencem ao reino de Deus. Por isso, hoje, nos versículos 1 até o versículo 13, nós falando sobre a caminhada de Jesus, nós vamos falar sobre oração. A oração revela nossa dependência do Pai. Esse é o título do nosso estudo hoje. A oração revela a nossa dependência do Pai. Jesus ele vai mostrar que a nossa dependência do Pai ela é revelada de algumas maneiras. Nós podemos, então, em cada um desses blocos, perceber uma maneira que a nossa dependência do Pai ela é revelada na oração. Primeiro, versículos 1 a 4, a nossa dependência do Pai é revelada na forma que nos aproximamos dele. A nossa dependência do Pai na oração ela é revelada na forma que nós nos aproximamos dele. Aqui, Lucas destaca aqui do ensinamento de Jesus é o seguinte, versículo 2: orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando orardes, dizeis, Pai. O que a gente pode pegar nessa única palavrinha aqui? Pai. Primeiro, isso revela uma intimidade. Intimidade de um relacionamento familiar. Aquele que ora, aqui Jesus está mostrando que é alguém que pertence à família. Pai, nós pertencemos à família de Deus. A Bíblia nos ensina, principalmente ali em Efésios capítulo 1, que nós pertencemos à família de Deus por adoção. Quando nós falamos Pai, isso demonstra, então, uma intimidade extraordinária. Por meio de Jesus Cristo, os pecadores se aproximam de Deus Pai como filhos amados. Essa palavra Pai lembra que não estamos diante de uma força impessoal, mas estamos diante de Deus, não daquela divindade distante, mas do Deus soberano que em Cristo Jesus nos adotou e nos colocou na família da fé. Então a gente observa aqui Lucas nos ensinando na oração de Jesus que a forma que nós nos aproximamos de Deus revela a nossa dependência de Deus. Logo em seguir, Lucas registra assim: Pai, santificado seja o teu nome. Aqui nós entendemos. Só um minutinho, irmãos. Aqui, Lucas vai nos mostrar que, além dessa intimidade, a intimidade
Lucas vai nos mostrar que Jesus está ensinando que nós devemos, antes de apresentar as nossas necessidades, as nossas petições a Deus, deve existir em nosso coração o desejo de reverenciar o nome de Deus. Fala, santificado seja o teu nome. Nós estamos conscientes e aprendemos que o fim pelo qual nós fomos criados, o fim principal do homem é glorificar a Deus. E Jesus, ele demonstra isso na sua oração. O centro da oração não é o homem, mas o centro da oração é o próprio Deus. Em seguida, ele fala: venha o teu reino. O reino aqui significa o governo de Deus, o domínio de Deus. Essa oração mostra o desejo do discípulo de ver a expansão do reino, o evangelho sendo expandido e até mesmo a própria vinda do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos ensina a orar pedindo a expansão do Evangelho, a consumação do reino, a volta de Cristo, o alcance de pessoas através do Evangelho. Aí, em seguida, olha só, depois então vem as nossas petições. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Nessa petição, o discípulo reconhece a sua dependência diária de Deus. O pão aqui não necessariamente é o pão no sentido literal, mas é aquilo que nós necessitamos para a vida. E por fim, Jesus fala sobre o perdão e o livramento da tentação. Precisamos do perdão porque ainda lutamos contra o pecado. Todos os dias nós lutamos contra o pecado. Todos os dias nós precisamos de proteção, porque somos fracos, porque somos vulneráveis. A ideia central aqui, desse bloco de parágrafo, versículos 1 até o versículo 4, é que a nossa oração, a, a nossa petição, ela surge de um relacionamento com Deus, nasce de um relacionamento de um filho com o seu pai, o Pai Celestial. Deus, ele não é aquele servo que está para fazer as nossas vontades. Deus é o Pai Celestial que atende às nossas orações para a glória dele e para o bem dos seus filhos. Ah, uma criança, uma criança pequena, ela não tem receio de pedir a ajuda do pai. E ela sabe que ela vai ser ouvida porque existe um relacionamento de amor. Assim também acontece na nossa vida cristã. Nós oramos porque nós pertencemos à família de Deus. Muitas pessoas entendem a vida de oração como uma lista de pedidos. Mas Jesus vai nos mostrar aqui que o mais importante, a maior bênção na oração, não é receber as coisas de Deus, mas a maior bênção na oração é ter acesso a Deus, ter relacionamento, intimidade com Deus. Essa é a maior bênção que nós temos. Não é o fato de poder pedir e aquela expectativa de receber aquilo que nós pedimos, mas é o fato de termos um relacionamento, uma intimidade com Deus. A dependência na oração, ela não aparece apenas quando nós nos aproximamos dele. A dependência na oração, ela se manifesta também quando permanecemos diante dele em oração.
Por isso, a segunda parte do nosso estudo vai mostrar que, na perseverança com que nós continuamos buscando, é revelada essa dependência. Como que é revelada a dependência de Deus? Na forma que nós nos aproximamos, dos versículos 1 até o versículo 4, e na perseverança com que nós continuamos buscando. Versículos 5 a 10. Quem lê para mim? Versos 5 a 10, novamente. O que os irmãos entendem, então, desse parágrafo aí que Jesus conta essa história? Qual a ideia que vocês tiram desses ensinamentos de Jesus? A verdade que Jesus vai usar ou para falar dessa perseverança com que nós continuamos buscando, Jesus conta uma história, é óbvio, quando Jesus conta uma história, ela está dentro de um contexto. Nós sabemos que, no contexto oriental, nesse período de Jesus, receber alguém na sua casa era algo muito importante, certo? Se chegasse alguém na sua casa e você não recebesse aquela pessoa bem, isso era uma forma de desmoralizar o dono da casa e até mesmo a, a, a cidade, né? Que a cidade ficava formada por causa disso. Aí o texto fala de um viajante que chega na casa de um amigo à noite. Aí as irmãs, né, sabem muito bem o que é isso. Você está lá tranquilo na sua casa, daí a pessoa chega de noite, sem avisar. Aí tem aquela correria para preparar comida, para arrumar lugar para a pessoa dormir, porque não sabia que ia chegar gente e tal. Mas a ideia é essa: o indivíduo está viajando e ele chega à noite. O texto não explica por quê, se ele decidiu sair à noite por causa do calor, não explica, só explica que chegou à noite. Ele chega na casa do amigo à noite, o amigo não estava preparado para recebê-lo, certo? E ele precisava receber bem, porque o contexto da época era essa ideia. Aí a gente vai lá para o livro de Gênesis, quando três viajantes chegam na casa do Abraão e ele já fala para Sara, vai lá, mata um carneiro e tal, querendo receber bem a pessoa. Isso faz parte daquele contexto. Só que o indivíduo não tinha nada preparado. E aí o que ele faz? Ele lembra do amigo dele. E ele vai na casa do amigo dele. O problema é que é meia-noite. O amigo está dormindo. As crianças estão tudo dormindo. E aí chega o cara lá, meia-noite, na porta. Dentro de casa. O cidadão está dormindo, levou. O que está acontecendo? Oh, chegou um amigo aqui e eu preciso que você me dê um pão, me empreste aqui um pão para eu poder dar para o meu amigo lá, porque ele chegou de viagem e eu não tenho o que lhe oferecer. A história diz o seguinte: a pessoa que está lá dentro, o que ela vai dizer? Ela vai falar, não me perturbe, a porta já está fechada. Jesus fala, não. Porque da mesma forma que aquele que recebeu o amigo precisava receber bem, aquele que estava dormindo, dentro do contexto, precisava socorrer o outro. E aí Jesus conta, mesmo que ele não queira fazer isso, ele vai socorrer o outro para que ele deixe ele dormir logo. Jesus usa isso e compara com Deus, fazendo uma comparação do menor do maior para o menor. Aí ele diz assim: se não se levantar para lutar para o seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Agora, vamos pegar isso e vamos aplicar isso na comparação de Jesus. Ele está falando com respeito a Deus. A ideia é, você vai a Deus em qualquer hora. Você vai chegar diante de Deus e vai pedir. E Deus vai te atender. Por que Deus vai te atender? A lógica do raciocínio seria assim:
Deus vai te atender para você parar de importunar. Não seria essa a lógica? Vai atender para você deixar ele dormir logo. Vamos pensar assim. Mas daí, Lucas está registrando do maior para o menor. Deus dorme? Não, não dorme. Deus é importunado? Não, ele não é importunado. Segundo, o que Deus é nosso? O Lucas falou no versículo 2. Ele é o nosso Pai. A ideia que o Lucas está passando é a seguinte: se um homem de uma natureza caída, pecado, ele atende o seu vizinho à meia-noite, imagine Deus, que acima de tudo é o nosso Pai. O que ele vai fazer? Essa é a ideia que Lucas está passando assim. O pai, se você insistir como aquele homem insistiu com o seu vizinho, o pai, ele não vai ser relutante em responder. Pelo contrário, se um amigo inconveniente é atendido, então quanto mais o nosso Pai celestial, ele também irá nos atender. Por isso, versículos 9 e 10. Quem pode ler para mim? Aí Jesus fala: olha, tá vendo? Se o amigo atende, um amigo que é caído e tudo mais atende, quanto mais o vosso Pai Celeste. Por isso, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. O interessante, irmãos, que quando eu leio esse texto na língua portuguesa, a, a linha de raciocínio que me vem à mente é mais ou menos assim: ô Nival, me dá a sua caneta. Nival, me dá a sua caneta. Qual foi a diferença? Eu pedi, o Nival ficou olhando para mim a primeira vez. Eu pedi a segunda vez, ele levantou a mão e me ofereceu a caneta. Priori, quando eu leio o texto aqui na língua portuguesa, o entendimento que eu tenho é esse: chega, Nival, me dá a caneta? Pedi. E automaticamente ele me dá. Só que na língua grega, a ideia não é só pedir, é pedir e continue pedindo. Aí está a ideia de perseverança. Pediu, não recebeu? Continue pedindo. Isso é oração. Isso não é falta de fé, irmãos. Você se orar a Deus e repetir aquela oração e continuar orando. Isso é perseverança. O texto, quando fala pedir e dar-se-vos-á, continue pedindo. A mesma coisa com o bater. Só que o pedir está relacionado à oração. O buscar está relacionado à oração com ação. Só que buscar não é a mesma coisa do pedir, não é só ir lá e buscar, é buscar e continuar buscando. Buscou uma vez, busca duas vezes, busca três vezes, é buscar e continuar buscando. A ideia é a ação com a ação. Tipo assim, o crente vai e ora ao Senhor. Senhor, me abençoe, ó Deus, para que eu conheça o Senhor cada dia mais e mais. Isso é o pedir. Como que seria essa oração com a segunda parte? Buscai e achareis. Senhor, me abençoe que eu conheça o Senhor cada dia mais e mais.
como que Deus responde essa oração? O que seria essa oração de buscar? Como que você conhece a Deus? Sim, buscando. Mas como? Vamos colocar assim, como eu digo, no feijão com arroz. Como que você busca a Deus? Mas só pedindo? Estudando a palavra. Você ora, porque, Senhor, eu quero conhecer o Senhor. E não lê a Bíblia. Senhor, eu quero conhecer a sua vontade. Nunca vem no estudo bíblico, não vem no culto no domingo à noite. Senhor, eu quero conhecer a sua vontade. É pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. É pedir, continuar pedindo, buscar e continuar buscando. Aí você pede, mas você lê a Bíblia, você vem no estudo bíblico, você vem na escola bíblica dominical, você vem no culto à noite, você liga a sua televisão lá naqueles programas bons, daqueles, daqueles homens que ensinam a palavra de Deus. Vai lá no YouTube e ouve Augusto Nicodemos, e ouve Hernandes Dias Lopes, e ouve o reverendo não sei qual, vai atrás. Não é só ficar todo dia, Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Ou então assim, Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Mas não ora, não jejua, não tem comunhão com os irmãos. Entenderam? Pedir, continue pedindo. Buscar e continuar buscando. E a terceira expressão aqui, batei e abrir-se-vos-á. A mesma ideia. E continue batendo. A ideia que Lucas quer passar aqui para nós é essa ideia, o que Jesus passa, né? E Lucas registra aqui, é a ideia de continuar incessantemente diante de Deus. A gente vai ver textos, por exemplo, Paulo lá escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala: orai sem cessar. Esse orar sem cessar é continuamente estar orando. Outros textos na Bíblia que falam sobre a necessidade. Efésios capítulo 6 fala sobre, no versículo 20, orando em todo tempo com toda oração e súplica. Continuamente. E esse bater aqui é a confiança que Deus vai estar nos atendendo. Então, a ideia central dessa parte é que a perseverança na oração demonstra a confiança no caráter de Deus. Ele vai nos atender. E nós poderíamos aplicar isso da seguinte forma: nunca desista de orar. Não desista de orar pelos seus filhos, não desista de orar por uma conversão na família, não desista de orar pelo crescimento da igreja, não desista de orar pela sua própria santificação, não desista de orar pela cura de uma pessoa, mas persevere em oração, porque isso demonstra confiança em Deus. Mas lembre, pedir, buscar e bater. Não adianta nada falar assim, Senhor, a pessoa que é a igreja presbiteriana do bairro Teixeirão, ela cresça. Você vai pedir e vai continuar pedindo. Todos os dias na sua oração você vai fazer isso. Mas não só orar, você vai buscar. Você vai falar de Jesus para as pessoas, vai trazer pessoas à igreja para ouvirem a palavra, para o Espírito Santo agir nessas vidas. Pegaram a ideia? Vamos para frente. Aí resta ainda uma pergunta. O que nós podemos perseverar na oração com confiança?
Essa perseverança, ela não nasce de uma obrigação, ela nasce porque nós conhecemos quem é o nosso Pai. Versículos 11 até o 13. Quem lê para mim, por favor? Irmãos, a terceira parte do nosso estudo, nós podemos perseverar porque na confiança que depositamos na bondade de Deus. E, novamente, como nós falamos ali no bloco anterior, Jesus fala e Lucas registra do maior para o menor. A ideia é a mesma quando ele fala do amigo. Jesus ele diz assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, abrir-se-vos-á. Aí a pergunta retórica, né? Entre vós é o pai que se o filho lhe pedir o pão vai dar uma pedra. Qual é a resposta óbvia dessa pergunta? Ninguém. Ah, pai, eu tô com muita fome. Tá aqui, meu filho, dá uma mordida aqui numa pedra. Ou qual entre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, vai lhe dar um escorpião, vai lhe dar uma cobra? É tipo assim, a criança está com necessidade ali de comer e tal, pede um peixinho, o pai vai lá e pega uma cascavel. Toma, meu filho, coloca a cascavel na mão da criança. Que pai vai fazer isso? A resposta é óbvia: nenhum pai. Se a pessoa fizer isso, pai, né? Aí a lógica é a mesma. Se vocês são pecadores, se vocês são seres que têm uma natureza caída, e mesmo assim vocês procuram dar coisas boas para os seus filhos, a conclusão de Jesus aqui no estudo é o mesmo. Quem é Deus? Versículo 2. Quem é Deus? Deus é o nosso Pai Celestial. Se Deus é o nosso Pai Celestial, Ele é santo, Ele é perfeito, ele não pode ver o mal. Então, o argumento é o mesmo, é um argumento do menor para o maior. Né? Do menor ali, o ser humano caído age dessa forma, os seres imperfeitos, eles sabem cuidar dos seus filhos, mas o nosso Pai Celestial. Então, a ideia central dessa última parte é que a nossa confiança na oração, ela está fundamentada não na nossa dignidade. A nossa confiança e perseverança na oração, ela está fundamentada na bondade do Pai Celestial. Uma criança, ela dorme em paz, tranquilamente na sua casa, porque ela confia no amor do Pai. Ela entende que em todas as circunstâncias, o Pai estando com ela vai estar segura. Nós, os cristãos, nós descansamos na bondade do nosso Pai Celestial. E Jesus está nos ensinando aqui? Ore com confiança. Mesmo que você não entenda a circunstância, ore com confiança. Mesmo que a resposta pareça demorada, ore com confiança. Mesmo em meio à dor, ore com confiança. Por quê? Porque o seu pai é bom, o seu pai é sábio, o seu pai ele é amoroso e ele nunca deixa de cuidar dos seus filhos. Então nós podemos ver, irmãos, nessa caminhada de Jesus para Jerusalém, na caminhada com Jesus, Jesus nos ensina três grandes verdades a respeito da oração. Primeiro, a oração, ela começa com um relacionamento. Pai nosso que estás nos céus. A oração, ela exige perseverança, é orar constantemente. E a oração, ela é sustentada pela bondade do Pai. Como que nós podemos aplicar isso para as nossas vidas? Talvez a nossa oração ela tenha se tornado uma oração fria, aquela oração mecânica,
mecânica, aquela oração que é feita, por exemplo, só quando nós nos reunimos, como uma obrigação. Não, a oração, talvez você tenha desistido de orar por algo que você orou e a resposta ela não aconteceu da forma que você gostaria, ou já tem anos que você está orando e não obteve a resposta. Talvez esteja cansado, porque você se esqueceu de quem é o Deus que você serve. Hoje, o Senhor nos convida a voltar à comunhão com o Pai. Nessa semana, queridos, que nós possamos estar separando um tempo para a oração, um tempo para nos colocarmos diante de Deus, que nós possamos ser perseverantes nas causas pelas quais nós oramos. Pedir e dar-se-vos-á, ou seja, continue pedindo. Batei, continue batendo. Buscai, continue buscando, porque o Pai Celestial continua nos ouvindo. Amém?